Agora, doutora, a gente voltando na questão mesmo agora do abuso, há sinais, né, que outros adultos ou os pais, familiares, eles podem prestar atenção se a criança está passando por de algum tipo de trauma? Eu acho que é importante a gente pensar que cada caso é um caso, né, não acho que existe uma regra específica, mas acho que sim, os adultos, os cuidadores podem ficar atentos a alguns sinais, como emoções específicas, estranhas que não apareciam antes, irritabilidade. Muitos casos também aparecem através de desenhos, né, porque a criança, apesar de ser verbal, muitas vezes ela não se expressa, bom, de forma alguma ela se expressa ainda como um adulto, né. Uhum. Então uma forma da criança se expressar é através de situações lúdicas, como desenho, brincadeiras. Brincadeiras também é uma outra forma de detectar que algum abuso desse tipo poderia acontecer. É, então eu acho que é importante só a gente abrir aqui, porque a gente está falando de uma criança, e o correto é transtorno do espectro autista, né? Uma criança portadora do transtorno do espectro autista, né? E a gente está falando que ele é não verbal, mas o que isso quer dizer? Ele se comunica, então, mas é porque ele não fala, mas Sim, há outras maneiras ali também de acompanhar isso, né? sim, exatamente. Para a psiquiatria vai pensar o autismo não verbal como essa especificidade dentro do autismo, que é uma subjetividade que não fala, né, mas comunica de outras formas, a partir de gestos, olhares, apesar de ter a questão do olhar também como um dificultador dentro do autismo, né, mas não significa que todos os autismos são iguais. Mesmo dentro do não verbal, há especificidades. E agora, doutor Ilmar, uma coisa que chama atenção nesse caso, né, com todas as informações que nós apuramos, é a probabilidade de outras crianças também terem sido abusadas, não só por esses dois homens, esses dois criminosos, quanto com uma rede que tinha ali, né? Então isso também é muito preocupante, né? Olha, Vitor, uma coisa que é interessante quando a gente começa a atuar em crimes, principalmente pela família, crimes de pedofilia. Você percebe que existe sempre uma rede de apoio em relação a esse crime. Eles se vangloriam, eles se comunicam, eles se aperfeiçoam de como fazer isso. Isso é o mais grave, assim, porque na verdade é uma rede criminosa, uma organização criminosa tão elaborada que eles começam a se explicar como não ser pegos. Tem cursos internos entre eles de como divulgar, como armazenar conteúdo de pedofilia, ou seja, essa questão da organização criminosa em relação justamente à pedofilia, ela é extremamente preocupante, porque eles acham sempre meios para continuar trabalhando essa situação criminosa sem serem pegos. Então, eu tenho acompanhado situações com colegas delegados que investigam. Eu cheguei a ter informação que chega a cerca de 500 denúncias de redes criminosas, 500 por dia na Mas delegacia. essas crianças a gente está falando de onde? Que região? Tudo São Paulo, só de São Paulo, Da cidade ou no estado? estado de São Paulo. Então você imagina, Só o estado 500 por, por dia. por dia. Chega a ser uma coisa absurda, porque são micro-redes, porque eles se organizam de uma forma muito interessante, assim, para a gente poder ver como estudo mesmo. Eles se pulverizam em pequenos grupos, esses pequenos grupos têm líderes, esses líderes estão em grupos maiores, e esses grupos maiores que são investigados que chegam às grandes operações. Mas existem microgrupos de 3, 4 pessoas que são envolvidas que eles se pulverizam com essa informação. Então tem grupos que são ligados a tirar fotos de crianças na rua, tem grupos que são para fazer a captação de criança, tem grupos que são aqueles que realmente fazem a divulgação. São uma coisa assim absurda. Então assim, a gente precisa realmente tomar um cuidado com isso. Ou seja, existe uma escala ali, né? E você tinha me falado que tem uma questão de competitividade entre eles, né, doutor? Sim, isso é uma outra coisa que beira assim, a aberração humana, né? Porque eles começam a ter uma categoria entre eles de quem é mais importante dentro desses grupos, porque tem mais fotos, porque abusou de mais crianças ou porque tem mais acessos a determinadas situações. Então eles colocam rankings entre eles. Existem rankings de abusadores. Além disso, desses criminosos eles estarem abusando da criança, do jovem, né? Uma criança de apenas 4 anos, eles eram portadores do vírus HIV, né? E a investigação da polícia ainda está, lógico, em andamento, mas eles têm ali uma suspeita de que eles eram carimbadores, porque tinham vários
São palavras, menções que eles faziam, como vitamina, que são ali, a polícia conhece isso como quem pratica quem é carimbador, essa prática de passar o vírus para outra pessoa. Então, além de tudo isso, tinha essa questão. E é mais um crime, né, doutor? Sim, está previsto lá no 131 do Código Penal. Então, você ter a transmissão, conhecendo que você a tem, né, a doença, e transmitir isso de forma proposital, isso é crime. Então, está lá previsto no Código Penal 131, e depende da situação, se for uma doença que gere, exemplo, uma situação de perda de algum movimento, algo do gênero para outra pessoa, você ainda responde para o outro 129, que teve lá lesão corporal. Então, tudo isso você vai somando. Então, eu vou somar a pedofilia, né, que é o caso do abuso de vulnerável, eu vou somar a exibição, eu vou somar a questão da organização criminosa e eu vou somar a questão também da doença específica que está ali com da tentativa de transmissão daquela doença. Então, tudo isso vão ser crimes somados que, no final das contas, você vai ter aquelas penas que as pessoas acham absurdas, de 300 anos, 400 anos. Falar, mas não tem resultado. Tem, isso tem um resultado muito grande na questão depois do cumprimento dessa pena, que tem um efeito que você vai ter que cumprir a pena praticamente toda no fechado. Doutor, a gente tem uma questão aqui também, porque um deles era o tio da criança, ele alega que ele conheceu o outro homem, que era um veterinário, e que ele soube que esse outro homem, ele gostava de pedofilia. Então, ele usava a criança como uma isca para atrair tanto esse rapaz quanto outros homens. O que que isso pode representar para a gente a respeito desse tio? Lembrando que é um familiar, né, bem próximo. Eu acho que isso corrobora com o que eu estava falando antes, de uma prática que coloca em primeiro lugar o seu próprio prazer, né? A questão do HIV também entra nisso, me parece, que não tem também desconexão com uma cultura, uma sociedade que o prazer está em primeiro lugar, uma cultura, uma sociedade hedonista, né? Em que a individualidade e o prazer ficam em primeiro lugar. E a criança está aí como puro objeto, a criança é apenas um objeto em que eu vou me satisfazer. Vou me satisfazer sendo pela pornografia, sendo pelo próprio ato, transmitindo um vírus desse porte. Então, acho que isso tudo precisa ser pensado, Vitor, nesse caso. E o que me preocupa também é a cabeça dessa criança, né? Então, assim, 4 anos a gente já está começando a formar ali, começar a entender melhor as coisas. Então, essa criança vai precisar de muito tratamento, né? Eu não sei dizer se ela já estava em tratamento. Sendo autista diagnosticada, ela já deveria ter alguma intervenção. Algum acompanhamento? Algum acompanhamento. Quando a gente tem um diagnóstico bem apropriado do autismo, a gente já faz uma intervenção que a gente chama de intervenção precoce, em muitos casos. Então, talvez ela já estivesse nesse acompanhamento e sim, vai ser uma situação que muito possivelmente vai se agravar, né? Em decorrência de ser alguém tão próximo, de ser um substituto do pai e mãe, né? Um cuidador ali tão próximo que a criança provavelmente confiava e agora ela vai demorar muito tempo, provavelmente, subjetivamente falando, para perceber no que ela estava envolvida ali como esse objeto de prazer do outro. Retiraram dela esse lugar de sujeito, né? Que a gente aposta, mesmo que uma criança... Virou uma coisa. Exato. Mesmo que uma criança, mesmo no caso de autismo, a gente aposta psicanaliticamente que há um sujeito. Só que essas pessoas retiraram isso, né, dela.